Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas: finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação e, como aviso legal, não sou, nem quero ser conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder. E nunca se esqueçam de consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for financeira. Tendo dito isto, vamos passar ao episódio de hoje, que é sobre minimalismo. Se calhar um bocado mais do que isso. Não sei até que ponto que isto poderá ter interesse para algumas das pessoas que estão a seguir este canal. De qualquer das formas, eu, como já disse, eu falo um pouco de tudo e daquilo que me apetecer, quer as pessoas queiram, quer não. O motivo de eu estar a fazer isto é também de deixar um legado sobre determinados assuntos que eu acho que são pertinentes e que são importantes para mim falar. Portanto, se algo como o minimalismo ou até mesmo essencialismo não é algo que vocês tenham interesse em ouvir, provavelmente este não é o episódio para vocês. Tendo dito isto, eu acho que começo pela parte mais simples, que é porque é que eu estou a falar de minimalismo, se é uma coisa que eu tenho interesse, não tenho. Eu acho que há determinadas vantagens que se tem por ser minimalista. Eu não gosto, na realidade, eu não gosto de nada que se coloque um rótulo, portanto, eu não sei até que ponto é que eu realmente sou um minimalista ou não. O que eu sei é que faz-me sentido o seu conceito. Acho que ele por si só não é o suficiente, porque depois há outra coisa que se chama essencialismo, que também para mim faz muito sentido. E há um livro até de um, de um especialista em essencialismo, praticamente quem escreveu esta matéria de essencialismo, que é o Greg McKeown, onde fala sobre especificamente o que é um essencialista, e para mim faz-me sentido, como eu estava a dizer. E há até uma frase muito curiosa que é provavelmente aquela mais característica do essencialismo, que é um essencialista não faz mais coisas em menos tempo, ele faz apenas as coisas certas. E de alguma forma isto faz todo sentido, porque o que isto quer dizer é relativamente é, é, é darmos prioridade àquilo que realmente é importante, aquilo que é o que faz diferença nas nossas vidas. Não tem que ser igual aos outros, tem que ser o que tiver que ser, seja numa forma de equilibrar o trabalho, a vida pessoal, etc. Mas há aqui um terceiro conceito que eu se calhar acrescentava, que era o de simplificar, o tornarmos as coisas mais simples do que aquelas na realidade nós muitas vezes complicamos aquilo que é simples e manter o foco nas coisas que a gente realmente gosta e naquilo que nós queremos atingir, ter decisões que sejam nossas, que sejam próprias, que sejam fidedignas com aquilo que nós queremos fazer, é muito importante e pode fazer toda a diferença. E, portanto, é mais nessa perspectiva que eu acho que coloco esta conversa em minimalismo, essencialismo e simplificar muito do que parece complicado. E eu falo especificamente nisto porque eu consegui melhorar a minha vida com estes três conceitos. Não sei até que ponto é que outras pessoas poderão ver vantagem nisto, mas para mim eu acabei por me aperceber que a vida não vai durar para sempre e, portanto, toda a gente sabe que a vida vai chegar a um fim, mas ninguém gosta, na realidade, de pensar isso. E quando nós começamos a pensar no legado que nós vamos acabar por deixar, aquilo que vamos fazer antes de morrer. E, portanto, eu já encontrei há muito tempo o poder de uma coisa tão simples como fazer uma lista e ir acabando por tentar atingir esses mesmos objetivos, não só porque me dá satisfação a mim, mas também porque eu acabo por perceber se estou realmente a viver a vida e se não o contrário. Porque há muita gente que, basicamente, aquela frase muito conhecida que se diz que muita gente anda a trabalhar para viver, quando na realidade devia de ser ao contrário. Nós devíamos estar a viver e só depois pensar provavelmente no trabalho.
Isto não é tão linear quanto isto, mas eu acho que é importante viver com carácter, com integridade, com moralidade. E por isso é que eu perco tanto tempo a falar em termos de responsabilidade, etc, etc, etc. E a parte do minimalismo e do essencialismo acaba também por se concentrar muito mais nas pessoas do que propriamente no dinheiro. E isto pode parecer contraproducente porque eu tenho um canal onde basicamente fala sobre dinheiro, mas para mim a prioridade não é o dinheiro, para mim a prioridade é o que é que a ferramenta do dinheiro pode-me fazer para que eu concentre-me mais nas pessoas. E para mim é muito simples, o meu motivo é muito simples. Eu não quero ter melhor condição financeira para ter mais coisas. Eu quero ter melhor condição financeira para escolher o que fazer com o meu tempo e aí sim eu vou concentrá-lo muito mais nas pessoas. E, portanto é esta transferência no foco da vida e no esquema que eu basicamente montei a minha energia para, para ir atingindo os meus objetivos, para finalmente atingir aquilo que eu acho que me pode vir a dar mais tempo, e por dar mais tempo eu vou poder concentrar mais na vida de quem tem impacto. E o que é estranho é que raramente as pessoas olham para trás e não se apercebem que é importante também nós saborearmos as conquistas que nós vamos tendo. Mas mais importante que isso é celebrar de facto o impacto que nós temos na vida das outras pessoas. Eu sei que para mim o facto de ser pai é muito importante, deixar um legado que esteja relacionado com isto, com este significado, porque o que resta não é tudo aquilo que nós fizemos em termos de trabalho. O que resta no final das vidas, para mim, é que família que a gente constituiu, que legado é que nós vamos deixar nesse aspecto, que educação é que eles acabaram por ter, que talentos ou que experiências eles acabaram por adquirir, que possam fazer uma diferença no mundo. Isto para dizer que o significado de sucesso é se calhar muito diferente das pessoas, mas o meu é esse. O meu tem a ver com a minha família, tem a ver com aquilo que eu estou a construir com o tempo e portanto, para mim o minimalismo e o essencialismo são mais ferramentas para eu poder concentrar-me naquilo que é realmente importante e é vital para mim eliminar tudo que é ruído, arranjar método e concentrar-me de facto no tempo que eu realmente tenho para gastar, ou seja, para ter a energia no sítio certo. E para isso, o minimalismo que me dá torna tudo muito mais simples. Eu não tenho que me preocupar com coisas a mais. Eu não tenho que me preocupar com o perder tempo em fazer determinadas coisas que para outras pessoas pode fazer muito sentido, mas na realidade eu estou a perder tempo. Portanto, tudo que tenha a ver com desperdício, para mim é muito significante e, portanto, eu quero tentar ao máximo equilibrar essa parte. E, portanto, aí entre estes três conceitos, que é como eu já disse, o minimalismo, o essencialismo e o simplificar a vida, que são essenciais. São essenciais. Eu tenho algumas formas de chegar lá, mas isso, para mim, que é fácil, se calhar para uma pessoa pode não ser, porque se calhar estes conceitos são novos, ou se calhar estes conceitos podem parecer muito complicados, e na realidade eles não são. Na realidade é simplesmente uma questão de dar prioridade àquilo que tem de facto importância. O melhor exemplo que eu posso vos dar é vocês olharem para a vossa própria casa e verem tudo aquilo que vocês adquiriram dentro da vossa casa e tentarem perceber qual foi a última coisa que vocês usaram recentemente. E a questão vai ser vocês aperceberem-se que encontraram
meia dúzia de coisas que vocês realmente usaram e usam todos os dias, e depois todo o resto é tralha, todo o resto é ruído, como eu queria dizer. E isso é que é importante, identificar o que é ruído. E há até um exercício muito fácil e rápido de se fazer, que quando eu o fiz, considerei de facto que era a prova que eu estava à procura, que era juntar um grande conjunto de coisas que eu pensava que tinha significado para mim, metê-los dentro de uma caixa e fechar a caixa. E à medida que eu ia realmente precisando dessas coisas, eu abria a caixa e tirava só, única e exclusivamente aquilo que precisava. O que não precisava eu deixava lá. Ao fim de 6 meses, eu cheguei à conclusão que mais de 95% das coisas que eu tinha nessa caixa, eu não as tirei de lá. Portanto, durante 6 meses, aquilo que eu pensava que tinha alguma relevância, que eu podia usar na minha vida ou que usava na minha vida, não tinha pegado nos últimos 6 meses. E isto é muito significante, porque eu depois acabei por pegar nessa caixa, guardei-a mesmo debaixo de um sítio que não era fácil de encontrar, e dou por mim 7 ou 8 meses depois a lembrar-me dessa caixa, e finalmente tive aquele momento que eu acho que para mim foi mágico, de simplesmente me desfazer daquilo tudo. E esse foi o momento em que eu realizei de facto que o minimalismo tem muito mais importância do que o que parece. Não devemos impor isso a ninguém. Nós podemos ser minimalistas e as pessoas que estão à nossa volta não serem. E isso também é importante para mim deixar passar a mensagem. E sobre aquilo que vocês podem fazer dentro do minimalismo, eu não vou falar muito mais, porque vocês têm 300 mil vídeos no YouTube onde vocês podem pesquisar mais sobre o tema, mais sobre essencialismo, mais sobre simplificar a vida, e vocês vão encontrar, de certeza absoluta, muito sobre isto. Eu só queria deixar o registro deste tema porque a mim ajudou-me a encontrar, ou melhor, não foi a encontrar, a mim ajudou-me a simplificar o caminho que eu tinha que fazer e a esclarecer muito bem quais são verdadeiramente os meus objetivos. Estas palavras de dar prioridade, de simplificar, de fazer as coisas certas e não fazer muitas coisas, escolher as minhas batalhas, criar objetivos, concentrar-me especificamente neles e concluí-los, minimizar tudo o que é tralha e ruído na minha vida, trouxe-me mais felicidade. Por muito esquisito que isso vos possa parecer, essa é a minha experiência destes 3 conceitos. E é uma base, na realidade é uma base para que tudo se torne mais claro. A palavra certa para mim é clareza. Eu encontrei clareza e depois a clareza é que me deu felicidade, e da felicidade é que me deu uma situação de estar ainda melhor do que eu estava à espera, ou que alguma vez tinha imaginado que me podia ser possível, só por causa do minimalismo, do essencialismo e de simplificar a vida. Tudo isso fez-me pensar depois nas categorias que eu tinha na minha vida. Fez-me pensar em como eu havia de aplicar, por exemplo, o minimalismo nas finanças. E depois de aplicar o minimalismo nas finanças foi tudo ainda mais fácil e acabei por ter ainda mais dinheiro. Depois, minimalismo no trabalho. Concentrar-me apenas naquilo que realmente era necessário me concentrar, e em vez de dizer que sim a tudo, começar a dizer que não, mas àquilo que eu dizia que sim, eu era o melhor. Eu produzia. Minimalismo ou essencialismo nas relações. Concentrar-nos em quem efetivamente nós realmente temos algo de volta, ou seja, não nos concentrar naquelas pessoas que não nos estão a dar rigorosamente nada, naquelas pessoas que simplesmente nós pensamos que são nossas amigas, mas na realidade não são. Portanto, escolher de facto a quem nós estamos a dar, mas ao mesmo tempo estamos a ter retorno. E o resto não é de facto importante.
A mesma coisa nas relações. Entender que o nosso parceiro tem os seus vícios, tem a sua maneira de ser, tem, não vai ser nunca 100% perfeita e, como tal, não há relações perfeitas. O que existe, sim, é pessoas que estão à procura de um mesmo fim e, portanto, quando as coisas não estão bem, o importante é ventilar, é deixar correr, é não massacrar, é simplificar. E portanto, nestas 4 ou 5 categorias que eu mencionei, mais uma vez o minimalismo, o essencialismo, o simplificar foi muito importante. E não, como eu já disse, não há vidas perfeitas, mas para mim estes conceitos de facto tornaram a minha vida mais simples, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito melhor, muito mais produtiva. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês têm interesse em pesquisar mais. O objetivo é esse, para quem ainda não conhece ou para quem já ouviu falar, mas não aprofundou o caso. Experimentem fazer o exercício da caixa. Começando por aí, eu acho que é a melhor forma. Esse exercício é importante e acaba por ser um momento mágico se vocês acabarem por ter a mesma sensação que eu tive quando apercebi-me 6 meses depois que mais de 95% do que eu tinha colocado na caixa, que pensava que era essencial, eu simplesmente não mexi nele. Simplesmente 6 meses depois não tinha utilizado essas coisas. E depois, a partir daí, comecem a olhar para todo o resto que podem eliminar ruído, eliminar tralha que se calhar vocês não precisam nas vossas vidas. Tenho dito. Um bom carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus!